Olá, bem-vindo, sou Haroldo Maranhão, este é o meu canal pessoal e pastoral. Esse conteúdo é um conteúdo que eu tenho muito prazer de gravar, porque eu procuro falar de conteúdos gerais da palavra, que possam ser bênção para você que está começando a sua caminhada com Jesus. Eu chamo de discipulado gratuito para chamar a sua atenção. Eu quero compartilhar algo que possa ser bênção na sua caminhada, no seu crescimento espiritual. Então, esse texto aqui, ou esse vídeo aqui, eu chamo de a plena certeza de tudo que precisamos. Eu quero que você entenda que o Evangelho, ele é fundamentado na palavra, ele é fundamentado no Senhor, que ele é a própria verdade. Então você pode e deve depositar plenamente a sua certeza, a sua convicção em todos os aspectos, porque o Senhor vai cuidar de você, ele vai cumprir a sua palavra na sua vida, ele é digno de toda a confiança, ele reina, ele governa a história. Antes que você nascesse, ele já tinha coisas preparadas para você, antes que você viesse ao mundo, ele já te conheceu e já preparou algo para você. Então eu quero começar esse texto, eu quero começar esse vídeo baseado neste texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Lucas, ele é um dos 4 evangelistas, você já deve saber, Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelistas, mas Mateus e João conviveram pessoalmente com Jesus. Lucas não. Lucas não conviveu com Jesus. E ele, por outro lado, ele era um médico. E ele é um médico que, por ser médico, ele era um cara que tinha uma capacidade intelectual diferenciada. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, Lucas também escreveu o livro de Atos. Ele escreveu os 2 livros ali. São livros históricos que têm muito fundamento e muita segurança geográfica, histórica, de nomes de pessoas influentes. Então, são 2 livros, o Evangelho e o livro de Atos, que dão muita segurança da veracidade do texto. Então, não é só que ele escreveu o livro da Bíblia, que então tudo bem. O que ele escreveu se comprova geograficamente, historicamente nos nossos dias. É um livro muito preciso, 2 livros muito precisos. Então, quando ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu para alguém chamado Teófilo, né? Naquela época era comum pessoas que tinham posses financiarem uma obra de pesquisa, uma obra de escrita, porque era caro se publicar livros e tudo mais naquele tempo. Então, de alguma maneira, esse Teófilo, que ninguém sabe exatamente quem é, mas Lucas se refere a ele, estava envolvido na produção deste evangelho. Então, versículo 1 de Lucas 1, visto que houve muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Quem eram esses? Mateus, Marcos e João. Antes de Lucas, eles já tinham escrito livros e tinham já cartas de Paulo, já tinha naquela cronologia, já tinha outra através de Pedro também. Então, já havia outros escritos, então ele estava escrevendo em cima de coisas que ele já conhecia, mas ele entrevistou várias pessoas. A Bíblia fala, então, Paulo nos revela em Coríntios que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos depois de vivo. A Bíblia nos revela que em Atos 2, Lucas revela 120 pessoas estavam lá em Pentecostes no templo. Então essas 120, se Lucas escreveu Atos, ele poderia saber quem eram. Talvez tivesse falado com muitas delas. Nós podemos saber que ele fez várias entrevistas de testemunhas oculares. E testemunhas oculares que algumas delas, inclusive, decidiram morrer para dizer que verdadeiramente Jesus tinha ressuscitado. Então eram testemunhas dignas de toda confiança pela consagração, pela vida, porque andaram com o Senhor e contaram a sua história para outros e Lucas registrou tudo. Então ele falou que igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, acurada investigação, minuciosa, detalhada investigação, foi o que Lucas fez. Para dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E aqui eu quero dizer, o que Lucas escreveu para Teófilo? Esse livro, esse registro desses documentos, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então não era só ter certeza das verdades. Não era apenas ter verdades, mas verdades nas quais ele poderia depositar a sua plena certeza de que era real. Por que era real? Porque envolvia pessoas que andaram com Jesus. Envolvia pessoas que conheciam pessoas que andaram com Jesus e que morreram no Coliseu, morreram queimados, morreram decapitados, em troca de manter a sua posição de fé e não negar a história de Jesus, não negar que ele era Deus, não negar que ele morreu na cruz, não negar que ele era o Senhor Salvador, não negar que ele havia ressuscitado.
ou seja, eram depoimentos dignos de confiança. Então, Teófilo podia depositar nesse texto de Lucas a plena certeza das verdades. A plena certeza das verdades de Lucas gerou impacto na história da igreja. Então, quando nós chegamos na carta aos Hebreus, que por muitos atribuída a Paulo, outros a Barnabé, outros a Apolo, não é clara a autoria do livro, da carta aos Hebreus, mas o autor de Hebreus, ele de uma certa forma, parece que ele se inspira na forma de Lucas falar, e eu vou te explicar por quê. Então, aqui no capítulo 10, versículo 19, ele está exortando as pessoas, então, que conheciam o tabernáculo, conheciam as ordenanças, conheciam a lei. Ele está trabalhando na cultura da lei para trazer uma revelação maior de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que foi, então, o próprio Deus encarnado, que andou no meio deles, que nasceu judeu, mas que pregou para todos, para os gentios, né, aqui depois de Pentecostes, então o evangelho se expandindo, então para a comunidade de hebreus, judeus convertidos aqui, nós vemos então o autor de Hebreus falando no versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você imagine um judeu nascido debaixo de famílias que cumpriam todo esse ritual e que tinha o sacerdote que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e agora ele dizer que você pode entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, era uma coisa chocante para eles, eu imagino, crer desta forma. Nós hoje estamos vendo aqui, depois de tanto tempo, é mais fácil, mas imagina naquela época. E aí ele fala o quê? Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé. Então a fé não é um salto no escuro. A fé não é a gente tomar uma decisão aleatória, falar, eu vou, se Deus quiser, e Deus vai me ajudar, e vamos que vamos, no fim vai dar certo. Não é isso. Fé não é um salto no escuro, sendo no escuro. A fé é um salto no escuro se Deus me diz para eu saltar no escuro daquele lugar, naquela direção, com aquela profundidade, então não é um salto no escuro. Eu posso não ver a base onde Ele quer que eu salte, mas eu sei, eu tenho plena certeza de fé que se eu fizer assim, se eu obedecer assim, se eu tomar esta atitude baseada na palavra dEle, eu estou seguro que haverá bom destino, haverá o resultado que a palavra de Deus me diz que eu vou alcançar. Então não é algo aleatório, algo inconsequente, mas é por obediência. É fé na palavra, é crer que é verdade e eu posso então ousar fazer isso. Então, a plena certeza das verdades que Lucas prega gera aqui para esses queridos hebreus a plena certeza de fé. E agora o último texto que eu quero ler é o texto de Hebreus 6, 11 e 12. Eu inverti a sequência para dar aqui a conexão que eu quero compartilhar com você. Então, o autor diz ainda, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O que é a plena certeza da esperança? O que eu creio, para mim, o que faz sentido é imaginar que desde quando eu ouço uma palavra, e aquela palavra, então, me dá plena certeza de que é uma verdade. Eu creio que aquela palavra é a verdade e eu deposito a minha fé nela, eu começo um processo de tempo até que esta palavra se cumpra na minha vida. Algumas vezes, palavras que eu recebi se cumpriram em dias, meses, mas eu tenho palavras que se cumpriram depois de 25 anos. Estar à frente desse ministério aqui, nessa expansão que nós tivemos quando mudamos aqui para Araguaia, foi um cumprimento de uma palavra de 25 anos. Então, o que acontece? O que separa a plena certeza da verdade da plena certeza de fé? A plena certeza da esperança. A esperança, ela é o tempo levado desde a palavra dada até a palavra cumprida. A esperança é que nos conduz até
a plena certeza ou a plena manifestação da fé. Então nós temos a plena certeza da esperança. A esperança é uma convicção. Não é como o mundo trata, porque eu creio que até que Satanás ele brinca com algumas coisas. Ah, a esperança é a última que morre. Ah, você tem como se esperança fosse algo vago. E pode ser que sim, no mundo a esperança pode ser algo vago, mas no reino do Espírito Santo de Deus, a esperança é o tempo da promessa até o tempo do cumprimento. Que você então que está começando a sua caminhada, ou você que talvez já tenha um pouco mais de caminhada, mas veio aqui acompanhar esse vídeo, possa ser abençoado com esta trilogia: a plena certeza das verdades, a plena certeza da fé e a plena certeza da esperança, até que a fé se manifeste para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, que esse vídeo possa ter sido bênção para você. Se foi, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém, seja bênção na vida de alguém, para a glória do Pai. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.